E aí, moçada, sou Heráclito e eu vou fazer um segundo vídeo sobre a temática da projeção, ok? Por que eu vou fazer esse segundo vídeo sobre a temática da projeção? Devido a uma pergunta feita nos comentários, que aí me lembrou de uma sutileza acerca da projeção. A pergunta foi feita pelo Alexandre Camilo Teixeira Camilo. Eu vou ler, já me disseram que o meu sotaque cearense às vezes atrapalha, então eu vou ler bem devagar. Oi, Heráclito. Oi, Alexandre. Você concorda que, teoricamente, o tipo extrovertido teria uma maior facilidade em desenvolver projeções pela sua maior vinculação e dependência ao objeto? Já viu alguma coisa sobre isso em Jung, Marre e Luiz von Franz? Já. Tanto no Tipos quanto nesse livro, né? Reflexos da Alma. Mas não é que o tipo extrovertido ele tem uma maior facilidade de desenvolver projeções, é que a qualidade da projeção é diferente. Então vamos primeiro esclarecer algumas coisas, né? O que é um tipo? Um tipo é um modelo geral de atitude. O que é a atitude? É uma inclinação, uma tendência da libido em agir ou reagir em determinada direção pré-fixada. O que é extroversão? É quando o sujeito é mais determinado ou tem seu destino determinado pelos objetos, pois a libido se dirige para os objetos. O que é introversão? É quando o sujeito é mais determinado, seu destino é determinado pelo sujeito psicológico, pelo inconsciente. E a libido dele se dirige para o inconsciente, né? Mas não existem tipos puros, porque não só você vai ter uma função auxiliar, como a todo tipo consciente corresponde um tipo inconsciente que vai compensá-lo. Então, a uma introversão consciente vai corresponder uma extroversão no inconsciente e vice-versa. Assim como a um tipo intelectual declarado na consciência, você vai ser compensado pelo inconsciente que vai ter características sentimentais, sendo que inferiores, né? E aí o que acontece? Existem dois tipos de projeção. A projeção passiva, que pertence ao princípio do Eros, e a projeção ativa, que pertence ao grande princípio do Logos. Eu tenho um capítulo no meu livro especificamente sobre isso, para poder entender a ânima e o ânimos, porque o ânimos é o Logos feminino inconsciente, enquanto a ânima é o Eros masculino inconsciente, né? E aí, antes de falar de ânima e ânimos ânima e ânimos no meu livro, eu trato dos dois grandes princípios. E aí eu falo da projeção ativa e da projeção passiva, né? O que é isso, né? E mais uma vez, obrigado pelo comentário, porque aí me lembrou, né? O Jung ele vai distinguir dois tipos de projeção, como eu já falei. Projeção ativa e projeção passiva. Eu vou começar falando sobre a projeção passiva, que caracterizaria mais o tipo extrovertido, né? Por quê? Na projeção passiva, nós temos um tipo de empatia, em alemão, Einfühlung, né? Ela serve para colocar o objeto em contato íntimo com quem projeta, né? Nesse caso, o indivíduo ele retira de si um conteúdo e transfere para o objeto, dando a ele vida. E trata-se de um tipo de compaixão. E como tal, sempre se apoia em algum grau de identidade inconsciente com o outro. E esse tipo de projeção é o fundamento de todo o nosso consciente coletivo e de toda a atitude social consciente. Por quê? O tipo extrovertido, ele é empático, né? Ele funciona porque vai haver uma abstração inconsciente que vai elevar o sujeito. Então, o tipo extrovertido, ele teme as produções do inconsciente. E como é que ele faz para despotencializá-las? Através da empatia. Porque como já há inconscientemente uma abstração, o objeto parece a ele vazio de vida despotencializado. E através da empatia, ele potencializa esse objeto e o soergue acima do sujeito. Só que essa empatia, ela não cria uma tela, ela não bloqueia o objeto. Ao contrário, ela gera um interesse pelo objeto. É como você está aqui passando, de repente alguém lhe chama a atenção do nada. Isso é um tipo de projeção. Só que essa projeção faz com que você tenha um interesse pelo objeto. Nossa, quem é essa pessoa? Que pessoa interessante, eu quero conhecer essa pessoa. Então, que situação inusitada. O que está acontecendo? Eu quero saber disso, né? E essa é a
Projeção passiva, né? Que lhe coloca em contato íntimo com o objeto. E também ela é baseada em um tipo de identidade com o objeto. Mas como ela pertence ao princípio do Eros, ela é passiva, o peso, a importância vai ser posta no objeto, não no sujeito. Então isso me gesta um interesse no objeto. Aí eu vou lá e pergunto, nossa, que coisa legal, como é que é isso? Eu quero saber. Eu quero que o objeto se manifeste para mim. Só que aí você tem o outro lado da moeda. Lembrando que os dois grandes princípios, do Eros e do Logos, eles se interpenetram, né? Então o que acontece? Pode ser que devido a esse fenômeno de identidade eu não consiga identificar ou aceitar a individualidade do outro. Por quê? Porque eu tacitamente admito a validade geral do meu inconsciente e espero encontrá-la em todos os demais, né? E aí eu me sinto no direito de consertar ou melhorar as pessoas. Nesse caso você tem uma projeção ativa. Por quê? Porque eu tenho aqui o objeto e a projeção se coloca como um anteparo. Eu perco o objeto porque ela é abstrativa. E na hora que eu faço uma abstração, a abstração me afasta dos objetos. O tipo introvertido ele é abstrativo e não empático. Mas de antemão já houve uma empatia inconsciente que colocou vida e peso nos objetos. Então, o tipo introvertido ele tem uma certa agorafobia, ele teme os objetos, ele quer a distância dos objetos. E para isso ele só ergue o sujeito psicológico através de uma abstração, em que ele retira a libido e a vida dos objetos e coloca no sujeito. Assim é como, deixa eu ver, clinicamente, né? A pessoa fala, mas eu estou interessado numa garota no meu trabalho. Mas o que é estar interessado? E o que é o amor? E as relações, elas são, não sei o quê. E daqui a pouco a pessoa está discutindo o que significa se relacionar, o que é a verdadeira índole dessa garota, e não sei o quê. E ela cria uma abstração, e a abstração mata o objeto e a relação com o objeto. Ela corta. Porque ela se afasta do objeto individual e vai imediatamente para uma generalização. Uma abstração é uma generalização. Quando eu falo do conceito de gato, eu mato todos os gatos individuais. Porque não importa o gato individual, mas sim o conceito abstrato, geral, universal de gato. Dá para entender isso? E aí o que acontece? Na projeção ativa, eu não tenho como na projeção... A projeção passiva ela cria um laço de intimidade. Enquanto a projeção ativa isola o sujeito do objeto, porque um juízo é projetado sobre o objeto e esse juízo abstrato é considerado universalmente válido. Enquanto a empatia está interessada pelo individual, por aquele objeto, do jeitinho dele, o juízo abstrativo, que se projeta sobre o objeto, ele é universalmente válido, ele mata a individualidade. Então você tem esses dois tipos de projeção. A projeção passiva, que é um tipo de empatia, um tipo de compaixão, que cria um laço de intimidade, em que importa o objeto, e a projeção ativa, em que eu projeto sobre o objeto um juízo. E esse juízo, como tem uma característica universal, me isola da intimidade, da individualidade do objeto. E me mantém isolado. Uma é mais característica da empatia, logo, da extroversão, e a outra é mais característica da abstração, logo, da introversão. Os dois tipos projetam. O Marcos também... É Marcos o nome do menino? Peraí, deixa eu olhar aqui. Sou Lazaro. Alexandre, é porque tem outro Marcos. Desculpa, Alexandre. O Alexandre, né? Ele também... sim, porque o que eu falei para o Alexandre foi que a projeção ela provém do inconsciente. É por isso que ela é imperceptível. Você já encontra aquela qualidade no objeto e julga que ela pertence realmente ao objeto. Ela é um fenômeno inconsciente e automático, ela é compulsória, ela é imperceptível. Não é a consciência que projeta. Isso é de fundamental importância. Se há algum complexo inconsciente, seja a sombra, seja a ânima ou ânimos ou qualquer outro complexo inconsciente, lembrando que todos os complexos que têm uma coesão forte o bastante vão ter uma atitude própria, né?
E aí ele me respondeu assim: concordo que a projeção provém do inconsciente, mas é bom refletirmos que ela é motivada por uma ação consciente pelo objeto. É como eu falei antes. O que no objeto motiva a projeção? Na verdade não é que motiva, é porque há um gancho projetivo, né? Se não houver o gancho projetivo, a projeção não cola, né? E a atitude consciente, obviamente, ela tem uma relação com a projeção. Primeiro porque ela não lidou suficientemente com aquele complexo de ideias que é projetado, né? Então ela tem uma certa responsabilidade de não ter lidado com isso, não ter se tornado consciente, por isso que é projetado, porque todo inconsciente ativado é projetado. Caso aquilo se torne consciente, isso deixa de ser projetado. Caso haja o que o Jung chamava de Auseinandersetzung, que nós traduzimos mal e porcamente como confronto com o inconsciente, mas Auseinandersetzung tem um significado bem mais amplo do que isso, é quase intraduzível, não seria projetado. E lembrando que a relação entre a consciência e o inconsciente é compensatória e complementar. Logo, em certo sentido, aquela projeção ela possui uma finalidade compensatória. Quando você enxerga isso em todo mundo, uma hora você vai ter que deveria pelo menos, né? Mas o deveria é sempre um desiderato, né? Mas se confrontar com isso em si mesmo, né? Então, sim, há uma relação importante que se estabelece da consciência para que eu tenha essa coisa da projeção. E com relação ao objeto, um gancho projetivo, como eu já expliquei no vídeo anterior, né? Eu espero que tenha ficado mais claro, Alexandre, porque os dois projetam, né? E principalmente porque não há tipos puros, né? E o inconsciente, um complexo inconsciente é quem projeta, né? Mas obviamente a relação da consciência, né, com os objetos vai ter e com os próprios conteúdos inconscientes que são responsáveis pela projeção, vai ter uma relação com isso, porque quanto mais consciente você for, quanto mais ampla for a base da sua consciência, menor vai ser a sua quantidade de projeções sobre o mundo, menos desimpedida e preconceituosa e preconcebida vai ser a sua relação com o mundo, com os objetos, com as situações, com as pessoas. E você acaba tendo uma certa consciência crítica de pensar, será que isso é meu ou é do objeto? Que a maioria das pessoas simplesmente tem uma reação automática, compulsiva, de achar que é realmente pertencente ao objeto, né? Obrigado pelo comentário, me lembrou dessa distinção entre projeção ativa e passiva, é extremamente importante, extremamente prática, e de fazer essa distinção, essa discussão sobre introversão e extroversão. Até mesmo você pode pensar em outras tipologias, porque um tipo intelectual vai projetar o quê? Sentimento. Um tipo sentimental vai projetar o quê? O intelecto, o pensar, né? Então essa coisa da consciência, da relação compensatória que se estabelece, dos tipos inferiores, obviamente, vai intervir nisso. Eu peço paciência a vocês, porque os meus vídeos eles são sempre muito superficiais, né? É muito difícil entrar em grandes sutilezas, então as perguntas de vocês são muito importantes para que eu lembre e para que eu me aprofunde um pouco mais, né? É indispensável a leitura do Tipos, a leitura desse livro, do Reflexo da Alma, é fundamental, né? As coisas que eu falo aqui, elas são o que é possível falar em tão pouco tempo e o que é possível sintetizar, né? Eu sempre posto também algumas aulas da minha pós-graduação. Para quem for aqui de Fortaleza, eu coordeno a pós-graduação em Psicologia Junguiana aqui, né? Então quem tiver interesse em estudar comigo, nós abrimos agora uma nova turma, as pessoas ainda podem se inscrever, né? E é isso. Alexandre Teixeira Camilo, muito obrigado. A todos os demais que comentaram também, muito obrigado. Eu acho que ainda vou fazer mais 2 vídeos dessa série, né? O segundo da transferência e um sobre o problema do mal em psicoterapia, que é um texto que Jung escreveu, que é fenomenal. E é isso. Se vocês puderem dar um joinha,
se inscrever no canal, divulgar para mais pessoas. Eu fico imensamente agradecido. E é nóis. Valeu. Falou.